Olhando o passado eu vejo sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse no vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direta ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões. Pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Vamos louvar com louvor o escudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida.
e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Amém. Glória a Deus, né? Você deseja pedir de oração nesta noite? Vamos falar com Deus em oração. Senhor Jesus Cristo e Pai Celestial, te apresentamos, Pai, cada pedido de oração de cada irmão, Senhor, que ergueu suas mãos nessa audiência. Levantaram suas mãos, Senhor, sinal de rendimento ao Senhor, crendo, Pai, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode libertar. Pai, não só esse, mas esses irmãos através da internet, aonde chegar este vídeo, e quando, Pai, eles ouvirem esta pregação, Senhor, eles, Pai, se depararão, Senhor, com isto, esta oração da fé que cura os enfermos, e eles também podem crer, Senhor, que eles podem receber o benefício do Calvário, porque por direito é nosso, porque somos teus filhos. Por isso, Pai, que nesta noite o Senhor possa abençoar, curar, libertar, que o Senhor possa, Pai, operar em nosso meio. Por isso, Pai, que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. Ele também está feliz, porque ele pode ver seus filhos, suas filhas na sua casa, adorando e glorificando o seu santo nome.
Vamos cantar um louvor para dar oportunidade, amém, para os irmãos, para as irmãs que queiram louvar nesta noite. Vamos cantar este louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor do que o nosso Deus, né? Vamos cantar este louvor nesta noite. Glória a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Glória a Deus, né? Tudo ele criou, tudo ele fez, tudo para o seu louvor. Amém. Glória a Deus. Vamos dar oportunidade, os irmãos, as irmãs. Vamos começar com a irmã Hilda, cante um hino para Jesus nesta noite. Vamos louvar nesta noite junto com a irmã. Amém. Glória a Deus. Boa noite com Jesus. Vou cantar aqui um hino que eu nunca cantei, mas eu vou tentar acertar ele, né? Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo,
ao pequeno, ao adulto, luz divina, por isso gozaremos em tua face, o Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos alece pra ouvir que nos foi dado. Nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lava, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nosso suplicamos nossa vida pra tua igreja, que não tem, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida ao maribundo. Abençoa os cordeirinhos, a família do teus amados, como a ave que no seu ninho tem seus filhos. Bem obrigado. Amém, Deus. Aleluia, né? Tão bom quando nós podemos louvar no Espírito do Senhor Jesus, né? Ele está aqui nesta noite, creia somente. É melhor cantar um hino para Jesus. Vamos louvar junto com a irmã Miriam, amém? Boa noite com Jesus. Eu quero louvar o hino 426. Sem teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não se detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verá tua vida em prantos se tornar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Contemple agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, e para sempre guiará os teus caminhos, e com amor ao céu te levará. Feliz será, jamais verá tua vida em prantos se tornar. Feliz será,
Glória a Deus, né? Irmãs Zilmar, continuando para Jesus, vamos louvar junto com a irmã Zilmar. Depois nós vamos ouvir uma palavra do irmão Machado, né? Aquilo que Deus botar no seu coração. Boa noite com Jesus Cristo. É muito gratificante a gente partilhar uma coisa muito maravilhosa dessa que se passa conosco. Amigos, não demore fazer a sua decisão, porque Jesus Cristo se alegra que vai ter festa no céu. Amigos, não se demore fazer a sua decisão. Jesus muito se alegra porque vai ter festa no céu. Vai ter uma festa no céu quando você chegar. Vai ter uma grande festa no céu quando você chegar. Amigo, não demore fazer sua decisão. Jesus muito vai se alegrar porque vai ter uma grande festa no céu quando você chegar. Vai ter uma grande festa quando você chegar. Vai ter uma grande festa no céu quando você chegar. Vai ter uma grande festa no céu quando você chegar. Vai ter uma grande festa no céu quando você chegar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Machado, vamos ouvir uma partícula da palavra com o irmão Machado. Aquilo que Deus botar no seu coração, fale nesta noite, expresse aquilo que está dentro da sua alma, amém? Eu quero cumprimentar a Igreja do Cordeiro nessa noite com a gloriosa e benditas graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, ler uma palavra aqui da parte do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 8, irmãos. Quem quiser ler, pode acompanhar. Romanos 8, do verso 1. Romanos 8, verso 1. A palavra de Deus nessa noite, ela nos fala dessa maneira: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em
semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, por não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o podem ser. Amém. Que Deus vos abençoe, cada um de nós, nesta noite, maravilhosamente. Olha, irmãos, a palavra de Deus, ela deixa-nos bem claro, é um ensinamento para que nós possamos entender como é o Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele quer que você esteja nele 24 horas, para que você possa andar, porque ele diz na palavra dele, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Segundo a carne significa praticando o pecado, a lei dos homens, porque diz a palavra de Deus que ele veio ao mundo para mudar a lei dos homens, e ele mudou. Ele diz na palavra dele, não existe condenação para quem está em Cristo Jesus, né? Diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que quando nós aceitamos Jesus em nossos corações, nós se faz novas criaturas. Eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se faz novas em nossas vidas. Então ele habita em um corpo santo, ali ele vai trabalhar. Se você der vaga para o Espírito, ele vai lhe modelar, ele vai lhe capacitar, ele vai lhe transformar, ele vai lhe encher de azeite, assim como ele encheu a Josué. Não foi Josué que ungiu Davi? Foi Samuel. Foi Samuel. Como ele ungiu Samuel, encheu Samuel e disse: desemborca o teu vaso, enche-se de azeite e vai. Então é isso que o Espírito Santo quer conosco, para que nós possamos ser cheios do azeite, ser transformado, que nós não venhamos falar palavras de condenação, que nos condene, que nos leve à perdição, que nós olhe e veja o defeito do próximo, mas que nós não apontamos para ele, mas que nós oramos para ele, para que ele possa se converter daqueles pecados, para que ele possa se converter dos seus maus caminhos, para que ele possa ter um espírito de luz na sua vida, porque a palavra diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Em outras palavras, ele diz que é vida com abundância. Irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos conforta, mas diz a palavra de Deus também no livro de Romanos, se não me falha a memória, está dizendo que Deus nos constrange com o seu infinito amor, e sabemos que um morreu por todos, e logo todos morrerão. Então nós temos que ter uma cautela, nós temos que ter
um conhecimento da palavra, para que nós possamos falar uma palavra e não machucar o nosso vizinho, não machucar o nosso próximo que está ali conosco conversando, não machucar aqueles que vêm à igreja ouvir a palavra, porque o Espírito diz que Ele é vida e é vida com abundância, e é vida celestial, é uma vida de paz, é uma vida de amor, é uma vida que você vai viver iluminado, com força. Quem olha para você vê a diferença, quem olha para você vê o brilho, quem olha para você vê a semelhança de Deus em você. Porque o Espírito é vida, mas a carne é morta. Diz a palavra de Deus que nós temos que orar, jejuar, vigiar e olhai, porque o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, irmãos, é isso. Está escrito aqui no livro de Romanos, no capítulo 6. No capítulo 6 do livro de Romanos, no versículo 23. Deixa eu ver aqui, no capítulo 6, verso 23. Quem quiser ler também pode ler. Que diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo? Por isso que ele fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Bem aqui, irmãos, no versículo 18 do capítulo 8, ele diz assim na palavra dele: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha, irmãs, nós vamos ganhar essa glória se nós fizermos por onde, se nós obedecer essa palavra, andamos em espírito, porque lá no livro de Efésios ele diz na palavra deles que nós temos que andar por fé, não por vista. Nós não temos que se apresentar para dizer que nós somos crentes, para que todos possam ver a diferença que nós estamos fazendo pela nossa vontade e a nossa carne. Não, irmãos, nós temos que mostrar a diferença pelo Espírito Santo agindo em nossa vida, agindo em nosso ser, em nosso coração, para que nós possamos brilhar no meio da escuridão das trevas, porque ele diz que as trevas não se unem com a luz, mas a luz busca para trazer as trevas para a sua luz, para ser liberta aquele que está ali naquela escuridão, no terrível pecado, no terrível lamaçal, aonde está caído na sarjeta. Se você puder dar a mão para o seu próximo que está caído, dê, mas não faça crítica, não zombe e não diga que ele não está salvo, porque de uma hora para outra, num piscar de olho, esse mundo se fecha e ninguém não sabe quem está salvo. Só Deus sabe quem se salva. Mas nós que estamos aqui temos que pregar a mensagem para que cada um que possa ouvir se manifestar e deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. Porque no livro de Apocalipse diz que ele veio buscar uma igreja, e quem sabe qual é a igreja que ele vem buscar? Quem sabe? Ninguém sabe, mas nós, cada um de nós somos uma igreja.
Quem sabe se nós estamos todos reunidos nessa noite, mas quem sabe quem vai subir com ele daqui dessa igreja? Somente ele saberá quem é o seu escolhido. Nós somos chamados, mas poucos somos escolhidos, porque é a palavra que diz: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por quê, irmãos? O ser humano ele é falho, o ser humano ele é fraco, o ser humano é falso, ele é uma matéria falsa. Hoje você está sadio, amanhã você está doente. Hoje você está com vida, amanhã você está morto. E ninguém sabe a hora que Deus possa lhe levar. Então nós temos que estar no Espírito, para que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Temos que andar no Espírito, né? Viver no Espírito, né? Para que Deus possa olhar, para que Deus possa se agradar de cada um de nós. Temos que ter a convicção, né? Da nossa salvação, amém? Se tiver somente um, aí nós temos que dizer: este sou eu, amém? Se tiver somente dois, você tem que dizer: esse sou eu, amém? Temos que ter fé sobre isso, temos que obedecer a palavra de Deus, temos que não só ser ouvinte, mas temos que ouvir, guardar e praticar, amém? A obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo, essa obediência que vai nos dar o direito ao Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Vamos cantar um louvor, preparando nosso coração para receber a palavra de Deus, para receber o pastor Rubens, que trará o alimento para nossas almas, né? Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer. Vamos cantar este louvor. Quero ver a igreja toda louvando, amém? Vocês conhecem este hino? Cante este louvor, solte sua voz. Glória a Deus. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre neste mundo foi Jesus que operou a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz com seu sangue ele lavou a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz com seu sangue ele lavou. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre neste mundo foi Jesus que operou a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz com seu sangue ele lavou a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz com seu sangue ele lavou.
Só a igreja agora diga nesta noite: a minha lá na cruz, a minha alma manchada de pecado, lá na cruz com seu sangue ele lavou. Amém, glória a Deus. Quando as nossas almas estavam manchadas de pecado, lá na cruz do Calvário, né? Ele lavou com seu sangue precioso, amém? E por isso estamos aqui nesta noite. Cante somente crer nesta hora. Crê em suas cabeças. Somente crer, tudo é possível. E vamos receber o pastor Rubens. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Que Deus possa abençoar nossos irmãos nessa noite, nós que reunidas, irmãs, todos neste bom espírito, né? Esse bom espírito que é o espírito de adorar a Deus. Graças a Deus por isso. Nós tivemos em Garrafão do Norte, ontem, sábado à noite, também nesta manhã, um culto maravilhoso ali. E foi muito gratificante, foi muito bom estarmos reunidos ali com os irmãos. Nessa noite estamos sentindo falta da presença de algumas pessoas, mas nós compreendemos perfeitamente o porquê que às vezes as pessoas não podem estar, né, na congregação. Mas tudo bem, nós ouvimos uma grande mensagem aqui do nosso irmão Machado, e esses hinos são maravilhosos, tocam a alma, né? Então não fique desanimado com o pequeno grupo, porque Jesus disse que é pequeno mesmo. Onde tiver 2 ou 3, então acontece. A obra às vezes vai assim e a gente pensa que até vai acabar, né? E de repente toma um impulso. Foi o caso de Garrafão do Norte. Garrafão do Norte por muitos anos era só uns 4 ou 5 ali, né? E hoje apareceu mais um número, né? As pessoas. E é assim que Deus trabalha. Quem ganha as almas é o próprio Deus. Jesus disse isso. Jesus disse: ninguém vem a mim a menos que o Pai o traga. O Pai é o Espírito Santo. São João 4:24 diz que Deus é Espírito. E Éfesos 4 diz que não há 2 Espíritos, só há um Espírito. E esse Espírito é Deus. Amém? Graças a Deus. Bom, nós vamos ler uma escritura e vamos falar algo aqui rápido, e depois nós vamos orar, impondo as mãos, ungindo com azeite, pois nós cremos na cura divina. E a minha leitura nesta noite está em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual vos confirmará e também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Bondoso Pai Celestial, é com perfeita alegria no coração que nós nos aproximamos de Ti nessa noite. Após ler a Tua palavra, sentimos que Deus está neste lugar, pois o Senhor não faz acepção de pessoa, e mesmo sendo poucos, temos certeza que o pouco com Deus é muito, é abundância. O importante é ter Deus. Ajuda-nos nesta hora, pois assim pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Nós estamos indo tomar conta também de outra congregação agora na cidade de Augusto Correia, o qual um tempo nós tomávamos conta lá. Nós começamos um trabalho ali e então apareceu o pastor Antônio, amigo nosso, e nós passamos a igreja para ele lá. Mas agora ele, por causa de problemas, ele pediu que nós tomássemos conta de novo, e nós estamos indo tomar conta também. Inclusive sexta-feira estaremos lá na igreja de Augusto Correia, e de um lugar mais na frente, uns 70 quilômetros, chamado Maranhãozinho. E nessas viagens que a gente faz, temos esses gastos. Não tem como ir a pé, e ônibus tem uma linha certa de ir, né? O ônibus não vai onde a gente quer, ele tem uma linha, e a gente tem que ir de carro, de moto, assim por diante, e por isso tem os gastos. E é por isso que vocês têm contribuído e têm servido para a obra de Deus, esses gastos de viagem, de gasolina e assim por diante. Portanto, o dinheiro da obra é aplicado na obra de Deus mesmo. O apóstolo Paulo disse: não amordace o boi quando ele estiver debulhando o grão. É porque tem muitos ímpios que dizem que você não tem que ajudar pastor. Isso é Satanás. Não pode ser Deus, não. Eu comparo, sabe o quê? Eu comparo com um pedreiro que está fazendo sua casa, e alguém chega e diz: não dá comida para ele não. Ele vai morrer de fome, ele vai parar o serviço, né? Então Satanás quer que você pare de me dar comida, que é para mim ficar fraco. Não faça isso não. Me dê comida para mim trabalhar. Amém? Amém. E serve muito, né? Então Satanás usa os seus, né? E eles, sabe, fazem isso com a intenção de acabar, de parar a obra. Satanás sabe que sem fundos a obra para, e é o que ele quer que pare, né? Então nós temos esses gastos, e você está sempre ajudando. Vocês têm ajudado no que pode, né? E isso tem sido muito maravilhoso. Não tenho nada de quem reclamar de ninguém aqui. Também compreendo os que não podem, compreendo os que podem, compreendo tudo, né? Compreendemos tudo isso. Mas só para vocês saberem que a obra está esticando para o lado de lá, de Augusto Correia e do Maranhãozinho, e nós estamos usando o dinheiro na obra de Deus, tá bom? Irmãos e irmãs, eu li uma escritura aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, a qual eu li, que começa dizendo assim: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse versículo é usado pelos que creem em 3 deuses. Agora aqui, se fosse 3 deuses, aqui não tem 3 deuses, aqui iria ter 2, né? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não teria aqui o Deus Espírito Santo, no caso, que eles creem em 3. Aqui só teria 2, mas não é 2 deuses também não, amém, irmão? Não existe 2 deuses, não existe 2 pessoas da divindade, não existe 3 pessoas, existe
uma divindade e uma pessoa da divindade, que é Jesus. Nessa pessoa da divindade habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Paulo diz: graça e paz da parte de Deus, que é a divindade, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pessoa dessa divindade, que é o ser humano onde essa divindade habita. Amém? É isso que Paulo está falando. Jesus também, numa certa ocasião, disse: crede em Deus, a divindade, e crede também em mim. Ou seja, você tem que crer na divindade e na pessoa onde a divindade habita. Você tem que crer que aquela pessoa é o vaso onde Deus habita. Porque se você acreditar em Deus e não acreditar naquele vaso que Deus está usando, não adianta nada também. Então você crê em Deus, mas creia em mim, que estou aqui pregando também, que estou fazendo de tudo para falar a verdade. Se você não crê no pastor Rubens, que é difícil. Você pode dizer: eu acredito em Deus, mas no pastor Rubens eu desconfio. Não, se eu estiver falando a verdade, creia em Deus e creia também em mim. Amém? Então Jesus disse isso: crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, crede na divindade e na pessoa onde a divindade habita. Então, verso 4: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. A graça de Deus. O que significa a palavra graça? Significa favor não merecido. Ou seja, você e eu não merecemos este favor de Deus para ser salvo, porque Ele nos fez um favor nos salvando. Então, mas graça significa favor não merecido. Então nós não merecia, mas Ele, em seu infinito amor, quis nos salvar, e então Ele concedeu-nos a graça. É como o anjo chegou para Maria e disse: salve a agraciada. Os católicos acham que isso é algo que possa colocar Maria acima das outras pessoas. Não, agraciada é porque ela recebeu a graça. Se ela recebeu a graça, é porque ela também não merecia. Você entende? Porque graça é favor não merecido. Salve a agraciada. Bem-aventurada és tu entre as mulheres. Ah, tá vendo? Temos que adorar ela porque ela é bem-aventurada entre as mulheres. Mas calma, Jesus disse isso também para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Ele não tem que adorar Pedro. Um bem-aventurado é quem é um bem-aventurado. Em Lucas, creio que capítulo 11, Jesus estava num certo lugar, e no meio da multidão uma mulher falou assim: ó, bem-aventurados os seios que tu mamastes, né? E o ventre que te gerastes. A mulher automaticamente estava engrandecendo a mãe de Jesus, Maria, e diz que os seios de Maria era bem-aventurado, o ventre de Maria é bem-aventurado. Você sabe o que Jesus disse? Isso é um tapa na cara dos católicos. Jesus disse: mais bem-aventurados são os que ouvem a minha palavra e obedecem. Ele diz que quem ouve a palavra dele e obedece é mais bem-aventurado do que os seios e o ventre de Maria. Então, se você obedecer a palavra, você é mais bem-aventurado do que os ventres e os seios de Maria. Por quê? Se você for olhar a Bíblia, não tem nada de catolicismo ali. O que um católico faz com um versículo desse? Ele fica sem resposta, né? Porque ele achava que Maria era tudo. E não é tudo, ela é simplesmente mais uma de nós, mais uma agraciada, mais uma que recebeu a graça, que é favor não merecido. Ou seja, então ela não merecia. Ela não merecia dar a luz ao Filho de Deus, mas ela foi agraciada, recebeu o favor não merecido. Você recebeu o favor não merecido. Porque você e eu, irmão, não podemos dizer de maneira nenhuma que nós somos dignos de ser salvos. Jesus falou que nós somos maus. Sempre que eu lembro dessa escritura, quando as pessoas dizem assim: eu não sou mau não, eu sou bom, ele já está mentindo, porque Jesus falou que nós somos maus. Como é que você está dizendo que é bom? Quando o jovem rico chegou a Jesus e disse: bom mestre, o que foi que Jesus disse para ele? Jesus disse: bom, só tem um bom que é Deus. E lá em Lucas 18, Jesus disse assim: ó, quando o vosso filho pede peixe, vocês não dão uma serpente, vocês dão peixe. Quando o vosso filho pede pão, vocês não dão pedra, vocês dão pão.
Aí ele vem e diz assim: vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Ele diz que nós somos maus, e mesmo sendo mal, nós sabemos dar boa coisa aos nossos filhos. Aí ele vem e diz: quanto mais o vosso Pai Celestial que é bom. Então só Deus é bom, irmão. Nós não somos bons não, somos maus. Você pensa que o irmão Rubens é bom? É nada. O Rubens é mau. Todos nós tendemos a ter em nós sempre essa natureza humana, né? Por mais que a gente lute para fazer o bem. Paulo diz isso: quando tento fazer o bem, o que ele diz? O mal já fiz. Quando eu tento fazer o bem, o mal já fiz. E às vezes você tem boa intenção, você pensa que fez o bem para alguém, e às vezes fez o mal. Não tem acontecido na sua vida? Você diz assim: se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não tinha feito isso. Ô irmão, eu não sabia. Se eu soubesse. Por quê? Nós aqui e acolá, às vezes cometemos que é mal. Às vezes estamos cometendo boas obras, graças a Deus. Deus, através de nós, comete boas obras, mas nós mesmos não somos dignos. Então, por isso Paulo diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Esta graça, esse favor merecido foi dado a nós através de Jesus Cristo. A graça está nele. Agora é importante você saber que existe a graça e também existe a graça soberana. O profeta disse na mensagem Amor Divino: quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma lugar. Porque tem hora que tem que ser a graça soberana. Vocês sabem o que é soberania? Soberania é quando Deus tem o poder de te absolver, mesmo que seja impossível para você. Amém? Vamos encontrar uma coisa aqui, ó. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu depois. Mas Deus amou Jacó, diz a Bíblia, e aborreceu Esaú. Só que Deus não podia dar a primogenitura para Jacó, porque Jacó nasceu por último. Isso era impossível, Jacó ter a primogenitura. Quem tinha era Esaú. Mas não é que Deus deu um jeitinho e fez com que a primogenitura viesse para Jacó? Que foi isso? Graça soberana. Ele usou a soberania. Ele fez algo inusitado. Ele fez algo que aos olhos humanos parece errado. Esaú era bem peludo, ele era um homem que tinha muitos pelos nos braços e assim por diante, e ele era caçador. Isaac, o pai dele, já estava velho, e aquele filho a quem o pai abençoava antes de morrer é que ficava com toda a fazenda, com todas as riquezas do pai, e os outros tinham que ser empregados dele. E Isaac está lá cego, já a ponto de morrer, disse para o seu filho Esaú: vai, mata um animal, faz um guisado e traz para mim comer, que eu quero te abençoar, meu filho. Ele foi caçar. Aí o que acontece? A Rebeca, esposa de Isaac, chama o Jacó, diz: vem cá, meu filho, o teu pai mandou Esaú buscar um animal, fazer um guisado e vai abençoar ele vai ficar dono de tudo e você vai ser empregadinho, meu filho. Mas isso não pode acontecer não, vamos fazer uma tramóia. Você sabe o que é tramóia? Vamos ver se a gente consegue fazer com que essa bênção venha para você e não para ele. Mas isso estava errado, ela não devia fazer isso. Como ela era esposa de Isaac, ela foi escolhida por Deus para casar com ele, ela não devia enganar o marido dela desta forma. O certo é ela dizer assim: ah, meu filho, eu sei que eu gosto muito de você, meu filho Jacó, amo você mais do que o outro, mas meu filho, eu não vou enganar seu pai. Seu pai vai abençoar seu irmão, não posso fazer nada. Isso era o certo. Pois ela foi lá, pegou uns pelos, botou no Jacó e disse: eu vou fazer aqui um guisado, tu leva lá na frente, tu dá para teu pai e tu fala como fosse teu irmão, ele vai abençoar tu. E o menino foi lá e se vestiu daquele jeito, e o pai pegou e disse: os braços peludos é do meu filho Esaú, mas a voz é de Jacó. É tu mesmo, meu filho Esaú?
Sim, meu pai, sou eu. Ele o abençoou. Aquilo parecia um erro, mas Deus estava por trás daquilo, porque Deus também queria que Jacó recebesse aquela primogenitura, e aquilo era impossível de acontecer, porque ele nasceu por último. Só que Deus usou a graça soberana. Amém? Aí o que foi que aconteceu para essa graça soberana tomar lugar? Deus projetou o amor divino sobre Jacó. Deus o amou. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa que ele amou o mundo? Ele diz que amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado, mas todos quanto recebessem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque não eram filhos de Deus, mas deu-lhes o poder de ser feito. Por que não eram filhos de Deus? Porque Deus só tem um filho, o unigênito. Unigênito significa único, que é Jesus. Ninguém estava apto para ser filho. Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, e então profetizou na boca de Isaías 9, verso 6, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Um único filho, porque os homens todos pecaram, mas a virgem vai dar à luz um, que este será filho de Deus, unigênito, único filho de Deus. E agora como é que nós faz para ser filho de Deus? Se só Jesus é? Aí acontece isso aqui que eu vou falar agora. Ele se manifesta em você, através do novo nascimento, através do batismo do Espírito Santo. Aí podemos cantar a música do padre que canta: o Senhor tem muitos filhos. Está ali uma que era católica. Muitos filhos ele tem, sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. O Senhor tem muitos filhos, padre? Não, o Senhor só tem um filho, o Filho unigênito de Deus. No entanto, se este Filho de Deus manifestar em você, através do novo nascimento, ou seja, aquilo que Paulo diz, Cristo manifestado em vós, aí você passa a ser filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Aí sim, o Senhor tem muitos filhos. Mas Jesus é o princípio da criação de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Ou seja, Deus enriqueceu você. Sendo a era de Laodiceia pobre, miserável, cega e nu, tem curso de teologia? Tem, mas não tem a palavra. Mas você foi enriquecido, porque Deus te deu a palavra, e se você tem a palavra, você é rico. Então, verso 6: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós? Verso 7: de maneira que nenhum dom vos falta. São 9 dons espirituais, e além desses 9 dons, existe o dom do Espírito Santo, porque Atos capítulo 2, a partir do verso 38 diz: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e em seguida diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Não diz recebereis os dons do Espírito Santo, mas o dom do Espírito Santo, porque os dons estão lá em 1 Coríntios capítulo 9, que são 9, são os dons, que é o dom de pregar, o dom de orar pelos enfermos, o dom de língua, o dom de profetizar. Só que em Atos 2:38, após o batismo você recebe o dom. A palavra dom significa a dádiva, o presente. É a mesma coisa dizer: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o presente do Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente. Então esse presente, esse dom de Atos 2:38,
não é apenas aqueles 9 dons de 1 Coríntios 9, mas este é o próprio Cristo manifestando em você. É o presente de Deus para você. O profeta prega uma mensagem titulada O Presente Embrulhado de Deus. Quando Jesus nasceu e ela embrulhou ele numa manta, aquilo era o presente embrulhado de Deus. O Espírito Santo, Jesus Cristo em forma de Espírito, ele disse: eu estarei convosco. Ele diz: Deus enviará outro Consolador. Você pensa que é outro, em seguida ele diz: não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco. Ele mostra que aquele outro Consolador era ele, só que numa forma ilimitada, numa forma espiritual. Este é o presente de Deus, é o dom de Deus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o presente, o dom, a dádiva de Deus, que é o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Então aí sim, aí manifesta o Filho de Deus em você. Amém? Então, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que eu li essa escritura, eu pensava que estava se referindo ao arrebatamento. Esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo acontece quando você nasce de novo. Ele manifesta em você. Mas, irmão Rubens, será que é verdade? O contexto aqui vai explicar. Olha o que diz em seguida: esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim. Ou seja, a manifestação do Senhor Jesus Cristo não te levará para a glória ainda. Não é o arrebatamento, é apenas a confirmação que você vai permanecer até o fim. Porque a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo é o batismo do Espírito Santo, confirmando você para o rapto, para ir até o fim. Porque quem recebe o Espírito Santo está selado até o dia da redenção, confirmado para a salvação. Eu estava lá na fila da Caixa Econômica esses dias, lá, para resolver um problema da irmã Terezinha, pediu para mim ir lá. E ali veio uma moça entregando umas fichas. E eu peguei aquela ficha. E várias pessoas não puderam pegar aquela ficha. Mas eu que peguei aquela ficha era uma confirmação que eu ia ser atendido. Se eu não pego aquela ficha, eu não estava confirmado. Se eu não pego aquela ficha, eu não tinha certeza se ia ser atendido. Mas aquela ficha depois se tornou uma senha. Agora eu me sento diante de um monitor com a senha na mão. Eu ainda não fui atendido, mas eu estou confirmado que vão me chamar. Vai aparecer lá na tela o meu número, porque eu estou confirmado. Se você receber o Espírito Santo, se Cristo se manifestar em você, Ele te confirma para a vida eterna. Por isso Efésios 4:30 diz: não entristeceis o Espírito Santo que está em você. O Cristo manifestado em você, você não entristeça Ele. Por quê? Ele está em você, mantendo você selado até o dia da redenção. O Espírito Santo é como a senha que Deus te deu. Isso aqui é a senha do céu. Guarde bem essa senha dentro do coração, que o seu número vai chegar. De repente você vai ouvir: Zilmar! Amém? Oh, quando Ele te chamar, diz a canção, quando se fizer chamada, lá estarei. Oh, irmão, então, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o novo nascimento, Ele aparecendo em você, até que Cristo seja formado em vós, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai vir o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dia que Ele aparecerá para te levar para a glória. Mas até lá Ele vai manifestar em você, para confirmar você para esse dia. E quando as pessoas disserem assim: você tem certeza que você vai ser salvo? Você pode dizer: sim, eu já tenho até a senha, eu já tenho até a confirmação. Amém? Já está garantido.
Tinha uma canção quando eu era criança, cantar assim: xeleléu, ô xeleléu, o teu lugar está garantido lá no céu, né? Você lembra? Pois é, João Roberto, o teu lugar está garantido lá no céu. Amém? Vocês, vamos dizer: o meu lugar está garantido lá no céu. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Então o verso 9 diz: fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho. Comunhão, o que é comunhão? A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo, em comunhão? Comunhão, por exemplo, se eu chego ali na casa da irmã Zimar, eu me sento na mesa, converso com ela, ela me dá um cafezinho e nós estamos em comunhão. Agora, se eu chegar na casa da irmã Zimar e eu começar a chutar a mesa dela, quebrar a casa dela, nós não estamos em comunhão. Comunhão é quando você pode se sentar com a pessoa, tomar um cafezinho com ele, e aí você está em comunhão. Você está em comunhão com Deus, por isso que a ceia é chamada de comunhão. No entanto, a ceia é apenas um tipo da verdadeira comunhão, porque a verdadeira comunhão é você estar comendo o corpo de Jesus Cristo e bebendo o seu sangue, o qual é alimentando-se da palavra. Isto é comunhão com Deus. Amém? Então as pessoas dizem, a mulher toda pintada, a mulher de shortinho diz: eu estou em comunhão com Deus. Não, está em guerra com Deus. Deus está vomitando aquilo de sua boca. Como é que está em comunhão? Mas uma dama bem trajada, vestida do jeito que a Bíblia diz, respeitando seu marido, vivendo uma vida cristã, adorando a Deus, é um cheiro suave diante da narina de Deus, um cheiro de rosa de sarom, né? de incenso suave. Aí você está em comunhão com Deus. Muitas pessoas passam por você e dizem: a paz do Senhor. Se você não disser a paz do Senhor, diz: não está em paz com Deus. Não, paz com Deus não é simplesmente de lábios, de dizer a paz do Senhor. Paz com Deus é quando você está obedecendo a palavra, você está em paz com Deus. Às vezes você nem fala com a boca, mas com o seu modo de viver você mostra que você está em paz com Deus. Então, fiel a Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, para estar junto com Jesus Cristo, em comunhão, não em guerra, não discordando dele, não dizendo: eu sei que a Bíblia diz isso, mas a minha igreja não diz. Não, isso aí é a pessoa que está desse jeito, está em guerra com Deus. Mas comunhão com Deus é: oi, a Bíblia falou isso, irmão, então amém, graças a Deus eu creio. Se a palavra de Deus falou, não me importa se eu estou naquele companheirismo ali, eu amo o meu pastor, mas eu fico com a palavra. Eita, essa pessoa está em comunhão com Deus. Amém? Comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está feliz? Oh, estamos muito felizes nesta noite. Graças a Deus mesmo. Aqui está o óleo, meus irmãos e minhas irmãs, e eu vou orar impondo as mãos. Nós vamos fazer diferente hoje. Geralmente eu desço ali. Hoje eu não quero descer por causa do microfone aqui que está gravando. O William só vir aqui para pegar a pessoa que está aqui. Vocês vão entender o que eu quero fazer. Você vai vir à frente, eu vou orar sem sair daqui por causa do microfone. Aqui está o óleo. Senhor Jesus, aqui está o óleo, Pai, o óleo da unção. E aqui bem diante de nós tem um púlpito onde a palavra de Deus é pregada. E nós cremos na tua palavra que diz: se há alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo, que a oração da fé curará o doente. Então, Pai, eu vou ungir essas pessoas, começando com a irmã Zilmar, impondo a mão sobre ela no nome de Jesus Cristo, para que ela receba a sua cura, que todo o mal seja desarraigado de sua vida e expulso, pois eu faço isso agora em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. A irmã Nilda: Senhor Jesus, aqui está a tua serva. Eu oro por ela impondo a mão e ungindo com azeite, segundo a tua palavra, no nome de Jesus Cristo, para que tu a cure agora, Pai, e liberte de todo mal. Maior o Senhor que está com ela do que o inimigo que está do mundo, trazendo os seus males. Mas nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Aqui está a irmã Fátima. Senhor, eu oro pela irmã Fátima, ungindo ela com azeite segundo tua palavra, ordenando agora pelo nome de Jesus Cristo, que todo mal a deixe, que seja expulso toda a enfermidade, que ela volta para casa, Pai, levando a resposta de suas orações,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Um altar é para isso, para falar com Deus. Aqui está, meu Deus, essa irmã, unjo ela com azeite, segundo tua palavra, para que seja curada agora, Pai, no teu nome, que a honra, a glória e o louvor seja dado a Deus. É a nossa oração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aqui está nosso irmão. Senhor, eu oro por ele, impondo a mão no nome do Senhor Jesus Cristo. Cura, Pai, liberta, pois tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Que ele saia daqui, Senhor, abençoado, curado pela honra e pela glória do nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Oh, Pai, aqui está nosso irmão Machado, Senhor. Ele está, Pai, afligido por esse problema no seu olho. Não sabemos o que é, Pai, uma sujeira, um problema, uma carne crescida, algo que tem tirado a paz do teu servo. Mas eu, Pai, nesta noite, não porque tenho poder algum, mas porque tua palavra diz para nós impor as mãos e orar, eu faço a minha parte e ele faz a dele crendo. Ponho as mãos e unjo com azeite, repreendo esta enfermidade no olho do teu servo, Pai. Que isso possa ser desfeito agora, seja lá o que está causando isso, no nome de Jesus Cristo está repreendido agora, para que o teu filho tenha paz, Senhor. Pai amado, olha para ele com o teu olhar de misericórdia, expressa o teu amor divino sobre ele, projeta teu amor divino, para que a graça soberana tome lugar, pois é uma necessidade isso, Pai, não é algo supérfluo. Teu filho não está pedindo isso por luxo, mas está pedindo porque estás sem paz, por causa deste olho, está te pedindo ajuda agora. Ajuda ele, Pai, faz isso, Senhor, que seremos muito gratos. Teu nome será louvado e adorado, e a honra e a glória será tua e não do homem, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Aqui está, Senhor, este irmão. Eu oro por ele, Pai, ungindo com azeite. Todos os problemas que afetam sua vida, o Senhor conhece. E eu oro, Pai, repreendendo agora, ungindo com azeite, segundo tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos cantar mais uma canção. Vamos ficar de pé, no nome do Senhor Jesus Cristo, e cantamos em dó maior esta canção. Glória a Deus. Esta noite eu tive um sonho, o Senhor me apareceu, me dizia tão risonho: eis aqui o recado meu, quero que pegue a espada, o escudo da fé, quero que vá à batalha, lute contra Lúcifer. Esta noite eu tive um sonho encantador. Eu sonhei que o Senhor vinha em glória e resplendor. Convocado eu fui por ele para pelejar na guerra, com a mensagem da cruz pregarei a sua luz. O Senhor manifestou para mim na madrugada, quando tudo era silêncio, eu com ele conversava, ainda não aparecia no céu a estrela d'alva, quando meu Senhor e eu em minha casa conversava. Esta noite eu tive um sonho encantador. Eu sonhei que o Senhor vinha em glória e resplendor. Convocado eu fui por ele
para pelejar na guerra, com a mensagem da cruz, pregarei a sua luz. Amém? Na próxima quinzena será a Santa Ceia. Amém? Aqui em Garrafão do Norte, tá bom? Então vamos nos preparar para a próxima quinta, se Deus quiser, Santa Ceia. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos encerrar aqui. Deus abençoe todos os nossos irmãos que nos assistiram também aqui pela internet. Graça e a paz seja multiplicada.